Garçons agridem ex-presidiário que o torna incapacitado. Chefe da prisão destrói restaurante inteiro. Foi exatamente isso que aconteceu quando Marcus Thompson entrou no Bela Vista, um restaurante italiano sofisticado no centro de Chicago, sem imaginar que pedir uma refeição simples se tornaria o pior erro que aqueles garçons arrogantes já cometeram. Ei, olha quem resolveu sair de debaixo de uma pedra, zombou Tyler Manning, o maitre, com a voz carregada de desprezo ao avistar Marcus sentado sozinho à mesa 12. O salão ficou estranhamente silencioso, copos de cristal parando no ar, conversas morrendo enquanto todos os olhares se voltavam para o homem negro em seu suéter cinza simples e jeans surrados. Marcus Thompson, 38 anos, estava fora do centro correcional de Stateville há exatamente 3 meses. Ele cumpriu 12 anos de prisão por assalto à mão armada, um crime que cometeu em desespero quando sua filha precisou de cirurgia e ele não tinha mais a quem recorrer. Agora, ele tentava reconstruir a vida, trabalhando em 2 empregos de salário mínimo e morando em um minúsculo apartamento tipo estúdio, sonhando com o dia em que pudesse rever a filha. Senhor, sinto muito, mas vamos ter que pedir que se retire, anunciou Tyler em voz alta o suficiente para metade do restaurante ouvir, com os dedos bem cuidados tamborilando no bloco de pedidos. Temos um código de vestimenta rigoroso aqui. Marcus olhou para suas roupas limpas e depois para outros clientes vestindo trajes casuais semelhantes. Não entendo. Fiz uma reserva. Economizei durante semanas só para jantar aqui, é meu aniversário. As palavras ecoaram como uma confissão de fraqueza. Tyler trocou um olhar cúmplice com seu colega, Brad Wilson, um garçom atarracado de olhos azuis frios e um sorriso cruel. Eles reconheceram Marcus de uma notícia local sobre ex-presidiários lutando para se reintegrar à sociedade. Aniversário? Brad riu alto o suficiente para fazer os clientes próximos se mexerem, desconfortáveis. Talvez você devesse comemorar no McDonald's, onde é o seu lugar. Não servimos criminosos aqui. A gerente, Patrícia Reis, saiu da cozinha, com sua blusa de seda e colar de pérolas exaltando riqueza e direito. Ela observou a cena com olhos calculistas, avaliando a situação não em termos de dignidade humana, mas em termos do que manteria sua clientela de luxo confortável. Receio que tenha havido um mal-entendido com a sua reserva, senhor, disse Patrícia, com a voz profissionalmente fria. Precisamos que você saia imediatamente. Marcos sentiu a familiar sensação de humilhação subindo em seu peito, o mesmo sentimento que o havia destruído anos atrás. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele tinha algo a perder. Seu agente de condicional o havia avisado que qualquer incidente, qualquer queixa, poderia mandá-lo de volta para a prisão. Por favor, disse Marcos baixinho, puxando a carteira para mostrar o dinheiro que havia economizado com cuidado. Eu só queria comemorar por ter retomado minha vida. Pago adiantado. Foi então que Tyler cometeu o erro que lhe custaria tudo. Arrancou a carteira das mãos de Marcos com um tapa, espalhando notas pelo chão de mármore, e o empurrou para trás. O quadril de Marcos bateu na quina da mesa, causando uma dor aguda em seu corpo, o mesmo quadril que havia sido machucado em uma briga na prisão anos atrás. Ele cambaleou, estendendo a mão para se firmar, quando Brad agarrou seu pulso e o torceu para trás com força desnecessária. Hora de ir, condenado, Brad sibilou em seu ouvido. O que nenhum deles sabia era que Marcus Thompson não era apenas mais um ex-prisioneiro tentando reconstruir sua vida. Ele era o irmão mais novo da diretora Sarah Thompson, uma das agentes penitenciárias mais poderosas de Illinois, uma mulher que havia passado 15 anos ascendendo na hierarquia e que vinha observando discretamente a reintegração de Marcus à distância, respeitando seu desejo de fazer tudo sozinho. Enquanto Marcus era arrastado em direção à saída, com o ombro estalando audivelmente enquanto Brad torcia o braço, ele conseguiu discar um número de discagem rápida no celular antes que ele caísse no chão com um estrondo. Do outro lado da linha, uma voz feminina atendeu ao primeiro toque. Marcus, o que houve? A última coisa que Tyler e Brad ouviram antes de a ligação terminar foi a voz tensa de Marcus. Sarah, preciso de ajuda. No silêncio sufocante que se seguiu, enquanto Marcus mancava em direção à porta com lágrimas de raiva e humilhação queimando os olhos, nenhum dos funcionários do Bela Vista percebeu que tinham acabado de declarar guerra a alguém que controlava o destino de milhares de detentos, e que tinha conexões que alcançavam todos os cantos do sistema de justiça criminal. A questão não era se Sarah Thompson retaliaria. A questão era o quão completamente ela destruiria suas vidas ao descobrir que seu irmãozinho, o homem de quem ela havia protegido atrás das grades por mais de uma década, havia sido brutalizado simplesmente por tentar celebrar sua liberdade. Se você está gostando desta história de justiça e vingança,
Não se esqueça de se inscrever para ver como um simples jantar de aniversário se tornou catalisador para a vingança mais devastadora que a administração do Bela Vista jamais previu. O pronto-socorro do Hospital Geral de Chicago era um borrão de jalecos brancos e vozes urgentes enquanto Marcus Thompson estava sentado na mesa de exames, com o ombro esquerdo latejando a cada respiração. O raio-x confirmou o que ele já sabia. Seu antigo ferimento na prisão havia se agravado, possivelmente exigindo uma cirurgia que lhe custaria meses de recuperação e seus 2 empregos de salário mínimo. Sr. Thompson, o senhor vai precisar de fisioterapia, no mínimo, explicou a doutora Jennifer Walsh, com a voz suave enquanto revisava o prontuário. O trauma no seu ombro reabriu o tecido cicatricial do que parece ser uma lesão anterior. Como isso aconteceu de novo? Marcus olhou para o piso estéril, a humilhação queimando mais do que a dor física. Fui agredido em um restaurante. Me expulsaram por causa de quem eu era. 12 horas depois, as redes sociais explodiram. Um cliente do Bela Vista gravou secretamente todo o incidente, publicando com a legenda: "O Bela Vista mostra sua verdadeira face", atacando ex-prisioneiros que tentam reconstruir suas vidas. O vídeo viralizou em poucas horas, mas, em vez de vergonha, os funcionários do restaurante redobraram a crueldade. Tyler Manning postou em seu story do Instagram na manhã seguinte uma selfie com a legenda: "Mantendo Chicago a salvo de criminosos, um restaurante de cada vez. #bandidos não permitidos #padrões Bela Vista". A publicação recebeu centenas de curtidas de seu círculo social privilegiado, cada comentário mais cruel que o anterior. "Finalmente, alguém com coragem", comentou Ashley Morrison, um cliente regular cujo pai era dono de 3 clubes de campo. "Por que deveríamos comer ao lado de criminosos?", acrescentou Jonathan Pierce, cuja família havia doado extensivamente para a campanha do prefeito. Mas foi Brad Wilson quem ultrapassou completamente os limites. Ele criou um vídeo no TikTok reencenando o incidente, zombando da claudicação de Marcus enquanto ele implorava por dignidade. "Por favor, eu só queria comemorar", imitou Brad com uma voz exagerada, enquanto sua namorada Sarah ria ao fundo. "Talvez tente Olive Garden da próxima vez, condenado". O vídeo recebeu 50 mil visualizações em 6 horas, com comentários que variaram de apoio a apelos diretos à violência contra ex-prisioneiros. As emissoras de notícias locais divulgaram a história, mas sua cobertura se concentrou em preocupações com a segurança dos restaurantes em vez da discriminação e agressão óbvias. O que nenhum deles entendia era a profundidade da transformação de Marcus Thompson durante seus 12 anos em Stateville. Ele não havia apenas cumprido pena, ele se tornará um mentor, mediador e conselheiro não oficial de centenas de detentos. Sua força silenciosa e sabedoria lhe renderam o respeito tanto dos detentos quanto dos funcionários. Mais importante, eles não tinham ideia de quem o estava vigiando nas sombras. A diretora Sarah Thompson estava em seu escritório no Centro Correcional de Stateville, com o vídeo viral sendo exibido na tela do computador pela 12ª vez. Seu maxilar estava tenso de uma forma que seus vice-diretores aprenderam a temer. A calmaria antes da tempestade que poderia abalar todo o sistema correcional. "Senhora." O vice-diretor Michael Rodrigues bateu suavemente à porta. "A imprensa está ligando sobre o incidente com seu irmão." Sarah não se virou. "Cancele minhas reuniões pelo resto da semana, Michael. E me passe os arquivos de todos os funcionários, contratados e fornecedores associados ao restaurante Bela Vista. Quero saber se algum deles tem ao menos uma multa de estacionamento." Rodrigues se remexeu, desconfortável. Ele havia trabalhado para Sarah Thompson por 8 anos e nunca vira tão concentrada, tão perigosamente quieta. "Senhora, tem certeza de que isso é?" "Michael." Sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Meu irmãozinho me ligou chorando pela primeira vez desde os 7 anos de idade. Ele foi agredido por pessoas que acham que seu privilégio os torna intocáveis. Elas o humilharam nas redes sociais e transformaram seu trauma em entretenimento." Ela finalmente se virou e Rodrigues deu um passo involuntário para trás. Os olhos de Sarah Thompson continham a fúria fria de alguém que passará 15 anos aprendendo exatamente como o poder funcionava e como exercê-lo com precisão cirúrgica. Eles acham que sabem como são as consequências porque nunca enfrentaram consequências reais. Estão prestes a aprender a diferença entre brincar com fogo e entrar em um inferno. Naquela noite, Marcus estava sentado em seu minúsculo apartamento, percorrendo o fluxo interminável de comentários de ódio abaixo do vídeo viral. Cada palavra era um novo corte, reabrindo feridas que ele pensava terem cicatrizado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto do seu agente de condicional: "Preciso conversar."
Algumas queixas foram registradas. Venha na segunda-feira. O sistema que já havia tomado 12 anos de sua vida estava se preparando para engoli-lo novamente, e desta vez ele nem havia cometido um crime. Ele se sentia culpado por esperar ser tratado como um ser humano. Enquanto Marcos olhava para seu reflexo no espelho rachado do banheiro, vendo os hematomas se formando em seu ombro e a derrota em seus olhos, ele não tinha como saber que, a 320 quilômetros de distância, sua irmã estava fazendo ligações que virariam o mundo de Bela Vista de cabeça para baixo. A questão não era se Tyler, Brad e Patrícia enfrentariam as consequências de suas ações, era se eles sobreviveriam ao que Sarah Thompson havia planejado para eles. Porque quando você ataca alguém que sobreviveu ao pior que o sistema pode oferecer, é melhor garantir que a família dessa pessoa não controle esse mesmo sistema. E Sarah Thompson não apenas o controlava. Ela construiu toda a sua carreira aprendendo a usá-lo como uma arma contra pessoas que se achavam fora de seu alcance. A manhã de segunda-feira chegou com notícias devastadoras que teriam abalado a maioria das pessoas, mas apenas alimentaram a fúria crescente de Sarah Thompson. Marcos ligou para ela do escritório apertado de seu agente de condicional, com a voz rouca de derrota. Sarah, eles estão me mandando de volta, sussurrou Marcos ao telefone, tentando manter a conversa em segredo. 3 queixas separadas foram registradas contra mim. Dizem que eu era agressiva, ameaçando clientes. Meu agente de condicional acredita neles mais do que em mim. A policial Janete Mills estava sentada em frente a Marcos, com uma expressão que misturava compaixão e impotência burocrática. Sinto muito, Marcos, mas com várias testemunhas corroborando a mesma história, e o seu histórico, não tenho escolha a não ser recomendar a revogação. A audiência é sexta-feira. O que Marcos não sabia era que Sarah havia passado o fim de semana fazendo ligações muito específicas para pessoas muito específicas. Sua primeira ligação foi para o detetive Ray Harrison, um veterano de 20 anos que devia sua carreira ao depoimento de Sarah em um caso de corrupção que quase destruiu o departamento. Ray, preciso que você faça uma verificação de antecedentes de todos que estavam trabalhando no Bela Vista naquela noite, disse Sarah, com a voz calma, mas autoritária. E quero dizer todos, garçons, equipe da cozinha, gerência e até mesmo os ajudantes de garçom. A voz de Harrison demonstrava preocupação. Sarah, você sabe que eu não posso simplesmente. Meu irmão está prestes a perder a liberdade porque 3 jovens privilegiados decidiram bancar o juiz e o júri. Faça as verificações, Ray. Você entenderá o porquê quando vir o que aparece. Os resultados chegaram em 48 horas e foram explosivos. Tyler Manning tinha 2 prisões por dirigir sob efeito de álcool que o advogado de sua família, de alguma forma, conseguiu esconder. Brad Wilson havia sido expulso da Universidade Northwestern por vender respostas de provas, mas teve as acusações arquivadas. O mais chocante de tudo era que Patrícia Reis vinha roubando dinheiro dos eventos beneficentes do restaurante havia 3 anos. Dinheiro destinado a abrigos para moradores de rua financiava seu guarda-roupa de grife. Mas o aliado mais valioso de Sarah não era um policial nem um advogado. Era alguém que Tyler, Brad e Patrícia nunca haviam notado. Luiz Rodrigues lavava pratos no Bela Vista havia 2 anos, invisível para a equipe da recepção, que mal reconhecia sua existência. O que eles não sabiam era que Luiz havia passado 8 anos em Stateville antes que os programas de reabilitação de Sarah o ajudassem a mudar de vida. Ele sabia exatamente quem era Sarah Thompson e, mais importante, conhecia todas as conversas que aconteciam naquele restaurante. Diretor Thompson. Luiz falou baixinho ao telefone durante o intervalo, parado no beco atrás do Bela Vista. Eles estão planejando algo. Ouve Tyler conversando com o pai sobre garantir que seu irmão nunca saia do sistema. Eles querem fazer dele um exemplo. Sarah apertou o telefone com mais força. Que tipo de exemplo? Eles vão plantar drogas no apartamento dele durante a busca para a liberdade condicional. O primo de Tyler trabalha para uma empresa de segurança privada que faz inspeções de varredura. Eles acham que, se conseguirem pegá-lo por porte ilegal de arma, ninguém jamais acreditará na história dele sobre o que aconteceu aqui. Foi então que Sarah Thompson parou de se defender e passou a se envolver em guerra em larga escala. Sua próxima ligação foi para Maria Santos, a advogada de defesa mais temida de Chicago, uma mulher que nunca havia perdido um caso envolvendo má conduta policial ou abuso de autoridade do Ministério Público. Maria também passará a infância visitando o pai em Stateville, onde Sarah garantirá pessoalmente a segurança dele durante os tumultos. Maria, preciso que você represente meu irmão, mas, mais importante, preciso que você apresente acusações federais de discriminação contra Bela Vista. O que aconteceu não foi apenas agressão,
Foi uma violação dos direitos civis. Sara, você sabe que eu não faço mais trabalho pro bono, disse Maria com uma voz profissional, mas calorosa. Isso não é pro bono. É pessoal. E quando você vir o que descobri sobre essas pessoas, entenderá por que esse caso vai mudar sua carreira. Enquanto isso, na Bela Vista, a equipe permanecia felizmente alheia ao fato de que seu mundo estava prestes a desabar. Tyler postou outro story no Instagram, desta vez exibindo seu novo Rolex. O karma paga bem quando você defende o que é certo. Hashtag vida abençoada, hashtag sem arrependimentos. Patrícia Reis convocou uma reunião com a equipe, com a voz carregada de falsa preocupação. Sei que tem havido alguma tensão negativa ultimamente, mas precisamos nos manter fortes. Não fizemos nada de errado. Aquele homem era uma ameaça à segurança dos nossos clientes. Brad Wilson foi ainda mais longe, criando uma página no GoFundMe intitulada Apoie a equipe do Bela Vista, heróis que enfrentam ameaças criminosas. A página arrecadou $12.000 de sua rede privilegiada em 24 horas. O que nenhum deles percebeu foi que cada postagem nas redes sociais, cada doação, cada declaração pública estava sendo meticulosamente documentada por uma equipe que Sara havia reunido. Investigadores particulares, contadores forenses e especialistas digitais estavam construindo um caso hermético que destruiria não apenas suas carreiras, mas toda sua posição social. A parte mais bonita do plano de Sara era sua simplicidade. Ela não iria infringir nenhuma lei ou abusar de seu poder. Ela simplesmente garantiria que cada regra, cada regulamento, cada padrão legal fosse aplicado ao Bela Vista e sua equipe com a mesma precisão rígida que aplicavam a ex-prisioneiros que tentavam reconstruir suas vidas. Na noite de quinta-feira, enquanto Marcos estava sentado em seu apartamento, temendo a audiência de sexta-feira, Sara fez sua última ligação preparatória para alguém que garantiria que a justiça fosse feita com precisão cirúrgica. Juíza Patrícia Martinez? Aqui é a diretora Sara Thompson. Precisamos discutir um caso que vai passar pela sua mesa amanhã. Um caso que representa tudo o que há de errado na forma como tratamos pessoas que tentam conquistar uma segunda chance. Enquanto Tyler, Brad e Patrícia riam com vinho caro naquela noite, celebrando o que pensavam ser sua vitória sobre um criminoso, eles não tinham ideia de que seus telefones já estavam grampeados, seus registros financeiros estavam sendo auditados e suas vidas inteiras estavam prestes a ser dissecadas por pessoas que entendiam o poder muito melhor do que eles jamais entenderiam. A questão não era mais se Marcos manteria sua liberdade, era se seus agressores sobreviveriam ao que acontece quando alguém que controla o destino de milhares decide lembrar ao mundo que o verdadeiro poder não é herdado, é conquistado protegendo aqueles que não podem se proteger. A audiência de liberdade condicional da manhã de sexta-feira entraria para a história jurídica de Illinois como o momento em que 3 privilegiados funcionários de restaurantes descobriram quais eram as verdadeiras consequências. Marcos sentou-se nervosamente ao lado da advogada Maria Santos na sala 4B, enquanto do outro lado da sala, a policial Janete Mills embaralhava seus papéis, sem saber que seu caso cuidadosamente preparado estava prestes a ruir de forma espetacular. Meritíssimo, Mills começou confiantemente, dirigindo-se à juíza Patrícia Martinez. O réu Marcos Thompson violou sua liberdade condicional ao se envolver em comportamento agressivo e ameaçador no restaurante Bela Vista. Temos 3 testemunhas corroboradoras. A juíza Martinez assentiu e olhou diretamente para Maria Santos. Advogado, qual é sua resposta? Maria se levantou com a graça predatória de alguém que nunca havia perdido um caso. Meritíssimo, antes de prosseguirmos, gostaria de apresentar evidências de uma conspiração coordenada para incriminar meu cliente e mandá-lo de volta para a prisão. A sala do tribunal se agitou quando Maria ativou uma tela grande. Estas são mensagens de texto recuperadas do telefone de Tyler Manning, obtidas por meio de intimação federal. As mensagens apareceram em preto e branco. Tyler para Brad. Papai disse que precisamos garantir que o ex-presidiário nunca mais saia. Não podemos deixar criminosos acharem que podem comer onde pessoas decentes jantam. Brad para Tyler. Já falei com o primo Jake. Ele vai plantar a droga durante a busca. Simples e claro. Patrícia para Tyler. Garanta que a transferência de dinheiro para a caridade aconteça hoje à noite. Não podemos deixar que essa operação de tráfico de droga seja rastreada até o restaurante. A policial Mills empalideceu, sua caneta caindo no chão com um estrondo. A expressão da juíza Martinez endureceu enquanto lia cada mensagem exibida na tela. Mas Maria não havia terminado. Meritíssimo, esses réus não apenas agrediram meu cliente, eles tentaram fabricar acusações de tráfico de drogas, desviaram fundos de caridade e conspiraram para violar seus direitos civis. Detetive Harrison.
Rei Harrison entrou no tribunal carregando 3 pares de algemas e com uma expressão sombria. Meritíssimo, temos mandados contra Tyler Manning, Brad Wilson e Patrícia Reis por conspiração, fraude, violação de direitos civis e tentativa de adulteração de provas. O tribunal explodiu quando Tyler, que estava sentado presunçosamente na galeria esperando ver Marcus ser mandado de volta para a prisão, de repente se viu algemado. Isso é loucura, gritou ele. Meu pai vai ficar com todos os seus empregos. Seu pai. Maria sorriu friamente. Detetive Harrison, por favor, diga ao tribunal o que o Sr. Elliot Manning tem feito nas últimas 72 horas. Harrison consultou suas anotações. O Sr. Manning está sob investigação federal por usar sua posição no conselho escolar para canalizar dinheiro do contribuinte para seus negócios privados. O FBI invadiu seus escritórios na quarta-feira de manhã. Ele está atualmente detido sem direito à fiança. O rosto de Tyler ficou branco ao perceber que seu pai não viria salvá-lo desta vez. Brad Wilson tentou correr, mas foi abordado por oficiais de justiça antes de chegar à porta. Enquanto as algemas estalavam em seus pulsos, ele se virou desesperadamente para Patrícia. Você disse que isso ia dar certo. Você disse que seu namorado advogado ia consertar tudo. A compostura dispendiosa de Patrícia finalmente se rompeu. Não sei do que você está falando, gaguejou ela, mas sua mentira foi imediatamente exposta quando Maria tocou uma gravação de áudio. Aqui a Patrícia Reis falando com o advogado de defesa Leonard Briggs, anunciou Maria. A gravação era cristalina. Leonard, preciso que você garanta que o ex-presidiário seja mandado de volta para a prisão. Custe o que custar, cobre do restaurante. Não podemos deixar que as pessoas pensem que podem nos desafiar. A gravação continuou com Briggs respondendo, considere feito. Tenho contatos no escritório de liberdade condicional. A juíza Martinez bateu o martelo. Sr. Briggs, o senhor está sendo considerado em desacato e sujeito à revisão ética imediata. Oficial de justiça, prenda a senhora. Reis imediatamente. Enquanto Patrícia era arrastada algemada, gritando sobre seus direitos e conexões, Maria desferiu o golpe final. Meritíssimo, temos mais uma prova. Luiz Rodrigues entrou no tribunal, não mais invisível em seu uniforme de restaurante, mas imponente em um terno limpo. Meritíssimo, gravei tudo o que aconteceu naquela noite. Cada palavra, cada ameaça, cada momento em que humilharam Marcus Thompson. O áudio tocou pelos alto-falantes do tribunal, a risada cruel de Tyler, as ameaças de Brad, a fria rejeição de Patrícia e, o mais prejudicial de tudo, a sessão de planejamento posterior, onde celebraram colocar outro criminoso em seu lugar. Quando a gravação terminou, o tribunal ficou em silêncio, exceto pelos soluços baixos de Tyler. O jovem que se considerava intocável agora enfrentava acusações federais, ruína financeira e a completa destruição de sua vida privilegiada. A juíza Martinez olhou diretamente para Marcus, sua voz suave pela primeira vez em toda a manhã. Sr. Thompson, não só todas as acusações contra o senhor foram retiradas, como este tribunal lhe deve um pedido de desculpas. O que lhe aconteceu foi uma farsa da justiça. Maria se levantou novamente. Meritíssimo, também estamos entrando com uma ação federal de direitos civis contra o Bela Vista por 10 milhões de dólares em danos. O restaurante perdeu suas licenças e os proprietários estão à beira da falência. Quando Marcos saiu do tribunal como um homem livre, Tyler Manning foi levado acorrentado, suas roupas de grife substituídas por uniformes laranja de presidiário. O mesmo jovem que havia zombado de Marcos por ser um ex-prisioneiro agora estava descobrindo como era o interior de uma cela. Do lado de fora do tribunal, equipes de reportagem se aglomeravam quando Sarah Thompson finalmente se revelou, orgulhosamente ao lado do irmão. Meu irmãozinho cumpriu sua pena, pagou sua dívida com a sociedade e estava tentando construir uma vida melhor. Quando predadores privilegiados tentaram destruí-lo para seu entretenimento, esqueceram de uma coisa crucial: família protege família, e a justiça sempre encontra um jeito. A questão não era mais se Tyler, Brad e Patrícia enfrentariam as consequências. A questão era se eles sobreviveriam à aniquilação completa de tudo o que havia construído em torno de suas identidades, agora que o mundo havia visto suas verdadeiras faces por trás das máscaras de respeitabilidade. 6 meses após a vitória judicial que chocou Chicago, Marcus Thompson se apresentou diante de um auditório lotado na Universidade Northwestern, discursando para uma multidão de estudantes de justiça criminal, ex-prisioneiros e defensores sociais.
O mesmo homem que havia sido humilhado e agredido por tentar comemorar seu aniversário era agora o palestrante principal da Conferência Nacional sobre Segundas Chances. Eles pensaram que quebrar meu corpo quebraria meu espírito, disse Marcus, com a voz firme e poderosa. O que eles não entendiam é que cada dia na prisão ensina que sobreviver não é evitar a dor, é transformá-la em propósito. O acordo de $10 milhões da Bela Vista foi usado para estabelecer a Fundação Thompson para apoio à reintegração, fornecendo assistência jurídica, recolocação profissional e restauração da dignidade para ex-prisioneiros em Illinois. Marcus havia se tornado o rosto público da reforma da justiça criminal, e sua história inspirou uma legislação que protegia os cidadãos que retornavam da discriminação. Enquanto isso, as 3 pessoas que o atacaram aprendiam duras lições sobre as consequências. Tyler Manning estava na cadeia do condado de Cook, aguardando julgamento por acusações federais, com seu mundo privilegiado completamente destruído. O escândalo de corrupção de seu pai havia destruído a fortuna da família, deixando Tyler com um defensor público e sem fiança. O mesmo jovem que zombava das roupas surradas de Marcus agora usava macacões laranja de presidiário, descobrindo em primeira mão a sensação de impotência. Brad Wilson havia se declarado culpado para evitar uma sentença mais longa, mas perdeu tudo o que importava em sua existência superficial. Sua influência nas redes sociais evaporou da noite para o dia, sua namorada o deixou pelo antigo melhor amigo e ele agora trabalhava em empregos com salário mínimo enquanto cumpria pena de prisão nos fins de semana. A ironia não passou despercebida por ninguém. Ele agora vivia exatamente a vida que zombara de Marcus por tentar reconstruir. Patrícia Reis enfrentou a justiça mais cruel de todas. Seu roubo de fundos de caridade foi exposto em detalhes excruciantes, revelando anos de roubo de dinheiro destinado a abrigos para moradores de rua e bancos de alimentos. Ela foi condenada a 5 anos de prisão federal, onde aprenderia o que significava ser julgada por pessoas que haviam perdido tudo. Seus antigos funcionários celebraram sua queda, finalmente livres para revelar o ambiente tóxico que ela havia criado. O restaurante Bela Vista fechou definitivamente 3 meses após o incidente, com sua reputação irreparavelmente destruída. O prédio agora abrigava um centro comunitário que oferecia treinamento profissional gratuito e assistência jurídica aos cidadãos que retornavam, um lembrete diário de que a justiça às vezes reconstrói o que o ódio destrói. Luiz Rodrigues, o lavador de pratos cujo depoimento ajudou a derrubar os funcionários do restaurante, era agora o diretor de operações do centro. Sarah Thompson havia garantido pessoalmente sua promoção, reconhecendo que verdadeiros aliados merecem verdadeiras recompensas. Justiça não é sobre vingança, disse Sarah a um repórter durante a inauguração do centro. Trata-se de garantir que as pessoas que se acham acima das consequências aprendam que ninguém é poderoso demais para enfrentá-las e ninguém é esquecido demais para receber proteção. A transformação mais bela pertenceu ao próprio Marcus. A fisioterapia não só curou o ombro lesionado, como também o conectou à doutora Jennifer Walsh, que se tornará sua médica e esposa. O casamento, realizado no mesmo centro comunitário que substituiu Bela Vista, contou com a presença de centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas pela jornada de Marcus, de vítima a defensor. A juíza Patrícia Martinez, que presidiu o caso, discursou na cerimônia. Marcus Thompson prova que a medida de uma pessoa não é onde ela esteve, mas o que ela faz com sua segunda chance. Enquanto Marcus e Jennifer cortavam o bolo de casamento, cercados por ex-prisioneiros que encontraram novas vidas, advogados que lutaram por justiça e familiares que nunca deixaram de acreditar na redenção, o contraste não poderia ter sido maior. Tyler Manning passou aquela mesma noite em uma cela, finalmente entendendo que ações têm consequências, e que, às vezes, essas consequências vêm de pessoas que você nunca previu. O primeiro relatório anual da Fundação mostrou um sucesso notável. 89% das pessoas que ajudaram permaneceram livres da criminalidade, 76% encontraram emprego estável e 82% relataram sentir dignidade em suas vidas diárias. Essas não eram apenas estatísticas, eram seres humanos que tiveram a mesma chance pela qual Marcus lutou em Bela Vista. Eles tentaram me destruir porque achavam que eu era impotente, refletiu Marcus durante seu discurso final na conferência. O que eles descobriram é que poder não tem a ver com dinheiro ou conexões, tem a ver com ter pessoas que te defendem quando você não consegue se defender. E, às vezes, a pessoa mais poderosa ao seu lado é alguém que você nem sabia que estava te observando. A mensagem era clara: a verdadeira força não vem de destruir os outros, mas de elevá-los. A melhor vingança não é destruir seus inimigos, é ter sucesso tão completo que o ódio deles se torne irrelevante. Marcus Thompson havia aprendido que a prisão mais difícil de escapar não é aquela com grades e muros, é aquela construída por pessoas que se recusam a deixar você mudar.
Mas quando alguém quebra essas correntes, não se liberta apenas. Mostra a todos que a liberdade é possível. Tyler Manning tentou destruir Marcus Thompson, mas acabou destruindo apenas a si mesmo. Marcus aprendeu que a melhor vingança não é fazer seus inimigos pagarem, é construir uma vida tão significativa que as opiniões dele se tornem impotentes para te afetar. Inscreva-se em nosso canal para ver mais histórias que provam que segundas chances podem se tornar vidas de primeira classe e que a justiça sempre encontra um caminho para aqueles que se recusam a perder a esperança.